E aí, galera, vamos falar um pouquinho sobre história e tempo? Bom, o tempo. Que coisa difícil de definir. O que será que é o tempo? Bom, a gente poderia dizer que o tempo é aquilo que ajuda a gente a organizar as nossas atividades. Pode ser uma hora, pode ser um dia, pode ser um mês, ou um ano, ou muitos anos. Afinal, quantos anos você tem? Enfim, o tempo precisa de uma organização padronizada pela sociedade, porque cada um sente o tempo de um jeito diferente. Você já reparou que quando a gente está fazendo uma coisa muito legal, brincando com os amigos, por exemplo, parece que o tempo passa super rápido? E em compensação, quando a gente está numa aula chata lá na escola, parece que o tempo passa super devagar. Bom, se a duração do tempo passa essa sensação diferente para cada um de nós e nós vivemos em sociedade, isso quer dizer que a gente precisa organizar para que essa duração seja a mesma para todo mundo, independente se a gente está curtindo ou não. Uma pena, né? Bom, a gente pode pensar também no tempo como um processo de mudanças, ou seja, aquilo que a gente vê diferente hoje do que era antes, há muito tempo atrás, como no tempo dos nossos avós, por exemplo. A gente pode pensar isso em relação à moda, em relação a comportamento, em relação às atividades do dia, do cotidiano. Bom, em história, a gente estuda essas mudanças, mudanças que acontecem ao longo do tempo, independente da duração desse tempo. Mas em história, a gente também estuda uma outra coisa importante: as permanências. Aquilo que continua mais ou menos do mesmo jeito, apesar da passagem do tempo. Existem várias coisas que permanecem, principalmente quando a gente olha para prédios públicos, por exemplo. A gente tem a sensação que o tempo passou, mas eles continuam iguais. Bom, na verdade, não é que eles continuam iguais, é que eles foram tão importantes para aquele período em que eles foram construídos que a gente precisa se lembrar do que aconteceu naquele período. Então, quando a gente estuda história, a gente não estuda só as coisas que mudaram, a gente também estuda as coisas que permaneceram. Bom, a organização do tempo, né, ela acontece de diferentes maneiras para diferentes povos. Então, a gente usa para organizar esse tempo mais comprido os calendários. Então, cada povo, cada cultura organiza seus calendários de um jeito, e isso está muito relacionado à religião dessa cultura, a maneira como essa cultura, como essas pessoas se relacionam com o sobrenatural. Aqui no Brasil, a gente usa o calendário cristão. A palavra cristão vem de Cristo, por isso que o nosso calendário, o ano número 1 do nosso calendário, começa no ano que Jesus Cristo nasceu. Então, se hoje nós estamos no ano de 2022, isso quer dizer que faz 2022 anos que Jesus Cristo nasceu. A gente tem a sensação de que todas as coisas aconteceram só depois que ele nasceu, mas isso não é verdade. Muita coisa aconteceu antes de Jesus Cristo nascer. Por isso, quando a gente vai falar de alguma coisa que aconteceu há muito tempo, antes de Jesus Cristo nascer, a gente usa a sigla AC, antes de Cristo. E o que aconteceu depois que Jesus Cristo nasceu, a gente usa a sigla DC. Usava, né? Hoje em dia ninguém mais usa. Quando a gente coloca a data 2022 em qualquer lugar, a gente não coloca DC, porque a gente já sabe que é depois de Cristo, tá? Bom, o nosso calendário divide o tempo em dia, mês, ano, década, século e milênio. E uma década tem 10 anos. Quantos anos tem um século? Muito bem, 100 anos. E um milênio? 1000 anos. Olha que interessante. Essa conta ela parece meio confusa, mas ela ajuda a gente a se organizar. Você sabe em que século você nasceu? Ah, então é hora de pensar. A gente usa os números romanos para nomear os séculos, para numerar os séculos. Então, os números romanos que a gente mais usa é o número 1, que a gente identifica com a letra I, o número 5, que a gente identifica com a letra V, e o número 10, que a gente identifica com a letra X. A partir daí fica fácil, né? É só ir fazendo as continhas direitinho.
Quando o ano termina em 00, é só você tirar os dois zeros e ficar com a primeira parte. O século é sempre a primeira dezena que vem. Mas se o ano é incompleto, se ele não termina com 00, eu uso essa primeira dezena também, mas eu tenho que somar mais um. Por exemplo, se você nasceu em 1995, não termina com 00. Qual é a primeira dezena? 19. Então, a gente vai somar mais um a esse 19 e o resultado é o número do século que você nasceu, século 20. Parece uma coisa meio complicada, mas à medida que a gente vai fazendo, isso vai ficando mais fácil. É isso aí. À medida que a gente for treinando, a gente vai ficar cada vez mais craque nesse negócio de contar os séculos. Bora trabalhar em história então? Fica esperto, daqui a pouco tem mais vídeo para a gente estudar. Até lá!